Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, psicanalista em formação e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 28 de junho de 2023, quarta-feira, e nós estamos aqui para mais uma aula literária, gente. Depois de uma série de aulas que eu ministrei nos últimos dias a respeito dessa crise terrível pela qual a Rússia passou, né? É uma situação lá de contraposição entre o assim chamado Grupo Wagner e o alto comando das Forças Armadas, e até mesmo a centralidade da figura ali do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Hoje nós vamos falar sobre dois dos maiores autores que já houve. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, um autor que eu considero meu pai espiritual, e Albert Camus, esse excelente autor que bebe em águas dostoiévskianas, seja para, digamos, corroborar aspectos do niilismo em Dostoiévski, seja para se distanciar do autor, do russo, quando Dostoiévski se mostra um espiritualista, coisa de que Camus se distancia. Hoje, nós vamos falar, o tema da nossa aula de hoje envolve o seguinte: Dostoiévski e Camus. Ironia e absurdo, absurdo e ironia, como duas faces da mesma moeda. Como é que a gente vai entender isso? Né? Esse é o tema da aula de hoje. Antes de eu começar a aula de hoje sobre Dostoiévski e Camus, eu quero pedir a todas e a todos vocês que, por favor, deem um like aqui no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom, gente? Aqui embaixo do vídeo, ó, tem a tecla Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês fazerem uma contribuição financeira. E tem a tecla Inscreva-se. Se inscrevam aqui no meu canal e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Tá passando no bannerzinho azul aqui no pé da tela a chave do Pix do professor Flávio Ricardo Vassoler, para você que assiste aos vídeos aqui do canal e quer contribuir financeiramente, conforme você puder, para a crescente profissionalização desse canal. Nômade.editora@gmail.com é a chave do Pix do professor Flávio Ricardo Vassoler, do canal do YouTube, e vocês podem contribuir. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a todas e a todos vocês, tá bom? Vamos lá, gente. O que absurdo e ironia tem em correlação para Dostoiévski e para Camus? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui, eu ministrei recentemente aulas sobre Camus, porque na Universidade Virtual do Vassolero, agora vocês estão vendo que aqui sob o meu nome, eu coloquei a inscrição da Universidade Virtual do Vassolero. Vai chegar uma hora aí, gente, que eu vou colocar aquela, parece que tem uma transparência, eu quero colocar o logo aqui da Universidade Virtual do Vassolero também em tela, né? Vai chegar essa hora, pode deixar que eu estou me preparando. Na Universidade Virtual do Vassoler, eu estou ainda ministrando um curso sobre o ensaio Mito de Sísifo, e estão quase acabando as inscrições para o próximo curso, que vai ser sobre o romance A Queda. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre o romance A Queda hoje. Depois eu vou convidar vocês a se inscreverem e tudo mais. Mas, e por isso, eu venho ministrando aulas sobre o absurdo, sobre o Camus e tudo mais. E, em termos gerais,
Camus e Dostoiévski, com nomes diferentes para esse fenômeno, mas com a mesma essência, compreenderam a morte de Deus, e o Dostoiévski não aceitava que Deus havia morrido. Ele entendia a morte de Deus em sentidos peculiares, a gente vai falar sobre isso, mas entendia um questionamento radical, digamos, em relação à existência de Deus, como o esvaziamento total de sentido da vida. E total no seguinte, na seguinte medida: o sentido da vida das pessoas, a nossa vida, já não pode ser deduzido a partir da cartografia das estrelas. Não haveria, sem o absoluto, sem a transcendência, sem a vida eterna, sem a vida após a morte, um sentido determinado para a existência. E isso implicaria o quê? Gente, isso implica um esvaziamento radical da proteção pela qual, eventualmente, nós rezamos e pedimos, muitas vezes, a dimensão de que a despedida de seres amados e queridos é um adeus eterno e não um até breve. Isso significa que injustiças pelas quais as pessoas passem têm um caráter irrevogável. Quando as pessoas conhecem, né, digamos assim, quando as pessoas conhecem alguém significativo para a vida, num relacionamento, numa amizade, assim por diante, parece, não mais do que parece, que a vida faz sentido por si mesma nesses momentos. Mas quando tudo isso se esboroa, sei lá, uma relação longeva, 10, 15, 20 anos, ela acaba, o que as pessoas relatam é que elas, por vezes, até queriam terminar antes, mas lidar com a morte dessa relação, com o luto profundíssimo dessa relação, é algo quase insuportável. E aí as pessoas se perguntam o que aconteceu com aqueles momentos repletos de sentido. E tateando sozinhas, tateando com um luto, uma pedra, um luto pesadíssimo, talvez as pessoas não consigam lidar com a dimensão do caos, a dimensão de que é absurdo projetar um sentido por ter encontrado alguém. Isso é caótico, não havia nada marcado. Por mais absurda que seja uma tragédia na vida da pessoa, é mais absurda quando é para o outro. Aliás, é menos absurda quando é para o outro, porque a gente pode ficar muito triste, mas ainda assim a gente respira minimamente aliviado e fala, olha, não foi comigo. O egoísmo humano tem muito disso, infelizmente. O absurdo, gente, quando ele se apresenta para nós com uma face irrevogável, por exemplo, a pessoa vai até o médico e recebe o resultado de um exame. E a partir do momento que abre aquele envelope com o resultado de um exame indicando uma patologia A, B ou C, nunca mais a pessoa consegue se reconciliar com aquela vida de antes. Isso vale para si, isso vale para um filho, para uma filha, para um cônjuge e assim por diante. Essa é a face do absurdo. E eu diria a vocês, né, quando eu falo sobre isso, eu tendo a dizer o seguinte: a maior parte das pessoas, consciente ou inconscientemente, dizendo que acreditam em Deus ou não, e eu diria que a maior parte das pessoas que não concebe, a maior parte das pessoas não concebe, que não concebe, as pessoas que não concebem um sentido para a vida, têm altares substitutos. Tem formas de, nós poderíamos chamar de ilusões de sentido substitutas. O amor, um esporte, um hobby, o trabalho, o dinheiro e assim por diante. Aí vocês vão me falar assim, mas Vassoler, o que essa configuração do absurdo que você está trazendo nos diz sobre Dostoiévski e Camus? Nos diz muito. E aqui eu quero mencionar para vocês duas personagens fundamentais. O Homem do Subsolo, anti-herói da novela Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, e o Jean-Baptiste Clemenceau, que é o anti-herói do romance A Queda, que é a maior obra literária do Camus. É uma coisa formidável.
é impressionante como Camus, com enorme poder de síntese, porque é um livro bem breve, curtinho, alcançou o máximo impacto da encarnação do absurdo. Eu vou falar isso para vocês. Porque, assim, uma face do absurdo, e é duro lidar com isso, é que aquele momento mais significativo que nós já vivemos, aí pensem aí, enquanto vocês estão assistindo a essa aula, pensem, qual foi o momento muito significativo que vocês vivenciaram? Onde vocês estavam, com quem vocês estavam, pelo que vocês passaram? Aí as pessoas tendem a dizer assim, né? Por mais que não confessem aos demais, as pessoas agradecem. Tradicionalmente se agradecia a Deus, né? E as pessoas acham que aquilo ali era para acontecer, ou há um merecimento. As pessoas dizem, há um merecimento. Vocês conseguem entender que isso é completamente caótico? Que, claro, socialmente, quem teve privilégio para estudar tem muito mais chance de ter uma vida condigna, né? A gente sabe as desigualdades brutais que existem, por exemplo, num país como o Brasil. Mas aqui eu estou falando de uma outra coisa. Que quando a minha avó Antônia, minha avó Nena, que Deus a tenha, que saudade enorme dela, falava assim: o que é de gosto é regalo da vida. Não sei se vocês já ouviram isso da avó de vocês. Eu ouvia da minha avó Nena, o que é de gosto é regalo da vida. Ela estava sendo muito sábia. Porque sem que ela, digamos, tivesse lido Albert Camus, minha avó era uma mulher muito simples, teve uma vida muito difícil, mal foi para a escola, mal conseguia escrever, e uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, um grau de dignidade, caráter e bondade sem paralelos. Por mais que minha avó não tivesse lido Albert Camus, o que ela queria dizer com esse que é de gosto, é regalo da vida, é se você se sente como que acoplado ou acoplada com as coisas que acontecem na sua vida, isso é como se fosse um regalo, em espanhol, um presente da vida. Mas esse presente, segundo o absurdo, não há, porque a vida não é uma entidade, como se fosse Deus. O universo não sabe que nós existimos, para o absurdo, para o prisma do absurdo, para quem concebe o mundo desprovido de divindade, desprovido de sentido, como Camus. Não como Dostoiévski, mas como Camus. Então, tudo aquilo que pode parecer da mais alta seriedade, da mais alta essencialidade, sabe? Aquela coisa que parece um divisor de águas, e pode até ser um divisor de águas na nossa vida. Por exemplo, Deus que me perdoe, um acidente de carro, uma doença, a morte de alguém, N coisas que vocês queiram. Tudo isso que é da mais alta seriedade para nós, daqui a 50 anos, né, vamos colocar um pouquinho mais, daqui a 80 anos, muito provavelmente, ninguém que esteja aqui assistindo a essa live estará vivo. É improvável, né? É improvável. Pode acontecer, mas é improvável. Eu não estarei aqui daqui a 80 anos. Eu já terei desencarnado, né? Quem vai se lembrar daquilo que foi tão importante para nós? Talvez ninguém, gente. Talvez ninguém. Aí é que entra uma questão. Aquilo que é esquecível, olvidável, com L, olvidável, é risível. Tanto faz chorar por isso quanto rir. A ironia, ela entra como, é curioso isso, até como uma forma de defesa contra uma existência tão fria, tão enregelada, tão dura, que ainda tem a pachorra de cobrar de nós vinculação quando a vida pode nos desvincular das coisas, das pessoas a qualquer momento. Então a ironia, ela é uma condição de ser, ela é uma das faces do absurdo. Porque a seriedade implica sentido.
Achar que uma coisa é muito séria significa que essa coisa é como se essa coisa tivesse uma alma, tivesse uma essência, mas o absurdo esvaziou a bexiga da alma. Vocês estão percebendo a gratuidade do que é sério e do que é risível? Ou mais a fungibilidade, a permutabilidade entre uma coisa e outra? Tomar uma coisa como séria, gente, é dotar essa coisa de sentido. E para o absurdo, e sobretudo para o absurdo mais radical, não há propriamente sentido na vida. Então vamos entender o seguinte: o homem do subsolo, que é essa personagem inteligente, loquaz, de Memórias do Subsolo, dessa novela dostoiévskiana, é um camarada que afirma algo, afirma um tipo de ideia, só para daqui a pouco ter o prazer de se desdizer perante os seus leitores e leitoras espectrais. Porque ele diz que escreve só para si mesmo, as memórias. Mas, na verdade, ele conta com o público. E ao dizer algo, prestem atenção nisso agora, porque existe ironia no conteúdo do que é dito pelo homem do subsolo, ácido, uma ironia ácida, não é uma ironia daquele riso de galhofa, vamos dizer assim, uma ironia ácida, cínica no limite. Existe ironia na forma, mas existe ironia também no conteúdo. Eu vou explicar isso a vocês. Quando o homem do subsolo, por exemplo, afirma que o ser humano não busca, digamos, uma vantagem racional pura e simplesmente, e que o ser humano muitas vezes buscou, para além de construir, ou junto com construir, destruir. Aliás, basta olhar para a história humana, a gente não precisa ler Dostoiévski, a gente não precisa ler o grande Sigmund Freud, leitor contumaz do mestre Fyodor Dostoiévski, para a gente saber que a destruição é parte quintessencial do ser humano. Eu não preciso olhar para essa guerra terrível que está acontecendo aqui na Europa, do outro lado da Europa, lá no leste europeu, no sudeste europeu, na Ucrânia, né? Destruição é outra face da construção, infelizmente. Pulsão de vida, pulsão de morte. E o homem do subsolo vai dizer que pode se aferrar a uma desvantagem quintessencial só para denegar o fato de que existia uma teoria utilitária vinda dos ingleses, famosa naquele momento de meados do século XIX, o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, esses dois autores ali ingleses defendendo o utilitarismo, que é o ethos mesmo, né, da maximização capitalista, né? Não à toa naquele momento de eclosão brutal da Revolução Industrial na Inglaterra e depois espraiando-se para o mundo inteiro. O homem do subsolo vai se aferrar à sua desvantagem. Se me dói o dente, que ele doa ainda mais. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Só que, depois de ter falado isso, e a gente, lendo o livro Memórias do Subsolo, a gente acha, não, agora eu entendi o que ele quis dizer. Daqui a pouco ele se desdiz. E depois ele afirma, ainda uma vez, o que afirmara a princípio, só para se desdizer de novo. Se o conteúdo é contraditório, e a contradição é do homem subsolo consigo próprio, quando a gente percebe que esse é o mecanismo de colocações e contracolocações do homem do subsolo, o que a gente percebe? A gente percebe que o movimento da forma de tese e antítese, tese e antítese, tese e antítese, de volubilidade, de instabilidade, é um movimento mesmo da ironia. A ironia que afirma algo grandiloquente e o desanca logo em seguida. Porque nada, nem a estátua mais portentosa sobrevive a uma bomba, a uma explosão. Sobrevive não só a oxidação dos elementos da atmosfera, a oxidação do tempo, mas ao esquecimento próprio ao tempo.
Olha, gente, existem pessoas, e o Nietzsche, leitor de Dostoiévski e lido, por sua vez, por Albert Camus, disse uma coisa que para ele parecia um antídoto para o sofrimento de viver, que é viver. Tem um aforismo do Nietzsche em que ele diz assim: há sábados à noite em que a possibilidade do suicídio, não é o suicídio ele próprio, mas para o Nietzsche, a possibilidade do suicídio desponta como uma doce saída, um doce remédio. E aí eu estava ministrando uma aula nesse curso sobre o mito de Sísifo, é o 30º curso, que vai acabar esse sábado pela Universidade Virtual do Vassoler, e uma aluna minha muito inteligente, a Leila, a quem eu mando um grande abraço, citou um documentário chamado o seguinte: 24 ans et prête à mourir. 24 anos e pronta para morrer. De uma jovem de 24 anos que estava passando por dores tão excruciantes, se eu não me engano, na França ou na Bélgica, e passando por dores tão excruciantes que a vontade de ela se evadir dessa vida, e, salvo engano, na Bélgica, a eutanásia, a morte assistida, é permitida por lei, e os médicos diziam, você pode se arrepender e você pode falar que você não quer ir até o último momento. E chegou até o último momento e ela, de fato, revogou aquela decisão. Mas chegou a dizer que essa possibilidade de se evadir era algo que a consolava, porque a vida era muito dolorosa. Isso que parece para ela, para essa moça, o ápice do sentido ou da falta dele, vai ser esquecido, por mais grave e grandiloquente que seja. Isso é um tema altamente literário, né? Essa questão poderia estar na obra do Shakespeare, do Dostoiévski, do Tolstói, do próprio Camus. Imagina a dimensão de ironizar algo assim. Isso seria terrível, não seria? Só que, por exemplo, existem pessoas sorrindo enquanto uma moça como essa está prostrada numa cama. Isso não lhes parece, além de trágico, irônico? Aliás, muitas pessoas poderiam dizer o seguinte, até com uma sanha taliônica. É triste dizer isso, mas muitas pessoas pensam assim. Tem pessoa que mereceria, não essa moça, mas que mereceria passar por que essa moça está passando, que são pessoas ruins. E não estão passando. Parece, gente, como diria Joaquim Maria Machado de Assis, que a ironia é um motor, um mote da existência, da vida. Vocês percebem, não? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Em Memórias do Subsolo, o riso é um riso que mostra que as mais elucubradas, estruturadas ideias são intercambiáveis. Talvez elas sejam quiméricas, tenham vontade de dizer o que é o mundo, quando, na verdade, a base de dizer o que é o mundo não é só descrevê-lo, mas dotá-lo de sentido e saber se há sentido. E nisso o homem do subsolo não acredita. Por quê? Porque essas idas e vindas volúveis das suas ideias têm um momento radicalmente duro e trágico quando o homem do subsolo tem que lidar com uma moça chamada Lisa. A história propriamente dita de Memórias do Subsolo não vem ao caso aqui para nós. Mas a Lisa é uma moça a quem o homem do subsolo conhece depois de ele ter sido humilhado. E a Lisa é uma moça que, ao invés de participar dessa sanha, desse cabo de guerra, desse braço de ferro, desse cabo de guerra, desse braço de ferro, dessa competição terrível entre as pessoas, agudizada aí na contemporaneidade pelo neoliberalismo, né? Ela se condói pelo homem do subsolo. Ela demonstra compaixão por ele. Ela demonstra que entre as pessoas vis com quem ele convivia, e ele próprio se tornando
viu entre os vis que ela não era dessa maneira. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Existem pessoas que, amarguradas, diante da impossibilidade de acreditar em algo, de estender a mão para alguém, não só não acreditam que alguém lhes possa estender a mão, como, quando isso raramente acontece, por vezes pode acontecer, esse tipo de pessoa tem o prazer de, parece que tem um prazer de enfiar a adaga num flanco da outra pessoa que é tida como simplória, ingênua, pessoa que quer fazer o bem. Sabe aquela situação que alguém dá um bom dia caloroso para uma outra pessoa e a outra pessoa assim pensando consigo próprio, mas o que que o dia tem de bom? O que que a vida tem de bom? A pessoa tem o desplante, na verdade, a contumácia de alfinetar a outra pessoa que se mostra feliz. É o que o homem do subsolo faz com a Lisa. E eu quero dizer para vocês uma coisa, o Dostoiévski mostrou aqui uma dinâmica de um riso que não é o riso da galhofa, da pilhéria, o riso da piada franca. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Fyodor Dostoiévski foi falar sobre o grande escritor, seu antecessor, Nikolai Gogol, autor de Almas Mortas, uma das obras mais importantes da história da literatura e da literatura russa, Dostoiévski questionou o fato de que o Gogol trazia um riso, ou trazia o riso, propriamente dito, como mote de sua obra. E ficou muito famosa a sua expressão de que em Gogol havia riso de superfície e lágrimas em profundidade. E é exatamente isso que acontece em Memória do Subsolo. Só que é difícil achar que aquilo ali é riso, né? Aquilo é muito sardônico, irônico, sarcástico, cínico, mordaz. Mordaz é o termo. E por sob essa mordacidade, Dostoiévski soube mostrar que essa questão de não se apegar a nada, não ter vinculação com nada, achar que tudo tanto faz, para o homem do subsolo vai beirar o ressentimento, porque ele já não tem fé, já não tem ímpeto para estender a mão para alguém que lhe estendera a mão. Então, nesse caso, o absurdo, não apenas existencial, filosófico, vira um absurdo moral. Aliás, o próprio Dostoiévski veria, né, a porosidade, a falta de base para as ações morais. Se Deus não existe, tudo é permitido. Isso é uma frase posterior, o Memória do Subsolo de 1864, e esse aforismo é atribuído ao Ivan Karamazov, né, personagem do romance Os Irmãos Karamazov, que é ali de fins da década de 70, começo da década de 80. Última obra que o Dostoiévski publicou em vida, né? Então, o absurdo e a ironia se retroalimentam de modo que eles deem vazão ao ressentimento, à amargura, à impossibilidade de se sair do próprio cárcere. Eu quero dizer que o homem do subsolo é, ao mesmo tempo, prisioneiro e carcereiro de si mesmo. Ele vela para que, de fato, não possa sair. Esse é o mito da caverna dostoiévskiana. Ele é o guardião, ele é a sentinela do seu próprio cárcere, da sua própria masmorra. Aliás, essa é uma figuração para o subsolo. Percebem, não? Aí vocês vão me falar, nossa, Vassoleri, isso é muito duro. Isso não só é muito duro, como muito recorrente. Vocês já conheceram pessoas? Eu espero que vocês não tenham se casado com pessoas assim. Eu espero que vocês. Assim, gera comiseração. Mas o duro é que pessoas assim, gente, na amizade, na família, no casamento, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Geralmente, se as pessoas assim não buscam ajuda e não. Porque às vezes a gente bate no fundo mesmo do poço, e aí, mesmo pessoas assim, talvez busquem ajuda.
Mas pode demorar bastante, hein, gente? Aí vocês vão me perguntar assim, Soler, você chegou aí, ó, a metade da aula, e o Camus com isso? Ah, muita coisa, né? Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho muita admiração pela obra do Camus. O Camus é um escritor nascido na Argélia, de classe baixa, proletário, de origem proletária. Um camarada que passou o pão que o diabo amassou, teve tuberculose, viu morte muito cedo aí dos entes queridos e conseguiu se destacar profundamente entre as letras francesas. Lembrando que a Argélia, a França, país imperialista, historicamente imperialista e colonialista, dominava a Argélia. Camus teve máximo reconhecimento no coração parisiense, que era o local pulsante da literatura, naquele momento lá histórico. Camus, o Dostoiévski tem toda a sua vida no século XIX e o Camus tem toda a sua vida aí no século XX. Morre muito jovem. O Dostoiévski morre jovem também, 59 anos. Né, recém-completos. Né? Ele tinha acabado de fazer 59 no dia 11 de novembro de 1880. Dostoiévski morre no dia 28 de janeiro de 1881. O Camus nasceu em 1913 e morreu com 47 anos, gente. É muito jovem, né? Um acidente de carro. Olha a morte absurda, né? Que morte absurda. Até houve especulações, porque o Camus não era alinhado, ele era profundamente crítico ao capitalismo dos Estados Unidos, mas era muito crítico também com relação à União Soviética. E houve quem especulasse que o Camus teria sido morto num acidente provocado pelo KGB soviético. Não foi comprovado isso, mas vocês podem encontrar notas a esse respeito, vocês podem encontrar informações ou especulações a esse respeito aqui na internet. Bom, o Camus trouxe para sua obra a sua grande personagem. Olha, eu gosto muito de O Estrangeiro, gosto muito de A Peste, mas eu quero dizer para vocês que a maior obra literária do Camus é a sua obra mais curta. E isso é espantoso, porque dizer coisas significativas com muitas palavras é muito mais fácil do que dizer coisas muito significativas com menos palavras. A Queda, La Chute, A Queda é o maior livro do Camus. E o Jean-Baptiste Clamence é sua grande personagem. Vamos, antes de mais nada, olhar para o nome dessa personagem. Porque o homem do subsolo não é nomeado. Ele é apelidado, ele se auto-apelida de paradoxalista do subsolo. Até por esses sentidos de contradição sobre os quais eu já falei com você. Né? E o Jean Baptista se chama João Batista. Vocês sabem quem foi João Batista, gente? João Batista foi aquele... não vamos chamá-lo de... Não foi um evangelista, né? Porque não legou a boa nova do Cristo, mas era um ermitão. Era alguém tido como um santo, como uma figura sagrada, uma figura sacra. O cara que comia gafanhotos no deserto e rezava pela vinda do Messias. Quando Jesus Cristo foi até o Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista, o Evangelho nos diz que João Batista disse: toma essa cuia e, Rabi, você deve me batizar, não eu batizar você. Né? Falou isso. A Marla manda aqui um superchat, muito obrigado a Marla, e fala assim: me lembrei de uma peça de Maquiavel, a Mandrágora. Cabe essa inferência? Marla, eu não entendi a ligação que você fez com a Mandrágora do Maquiavel. Em que sentido haveria essa ligação? Obrigado pelo apoio, viu, querida? Muito obrigado pelo apoio. Se você puder complementar aqui,
para eu poder responder, tá bom? Então, o João Batista disse que Jesus Cristo deveria batizá-lo, porque ele era o mestre. Mas o Cristo, com muita humildade, disse: não, João Batista, a palavra vai se cumprir, que você me batisme, por favor. E o sobrenome da personagem é Clamence, lembrando Clemência. É um advogado parisiense, dotado da mesma verve retórica e argumentativa do Homem do Subsolo, na novela Memórias do Subsolo. E no começo da obra, o João Batista, o Jean Baptiste, começa a enumerar as suas muitas bondades, né? As suas. Aquilo que a gente pode chamar como, hoje, a gente chamaria de altruísmo publicitário. Hoje tem gente que faz bondade e tem bastantes câmeras ou celulares para se filmar, ou tem uma equipe para filmar a pessoa que faz bondade, para poder capitalizar isso. E essa é mais ou menos não, né? Mais ou menos para ser bondoso. Essa é a lógica do Jean-Baptiste Clamence. A gente não sabe a princípio. A princípio ele se mostra como um grande altruísta, mas daqui a pouco ele mostra os motivos subliminares do seu altruísmo. A venda de si, a venda da sua imagem, a criação de uma chamada, esse é um termo jurídico preciso, reputação ilibada, benevolente, para angariar benefícios para si. As relações humanas que Jean Baptiste mantém são instrumentais, são relações interesseiras, interessadas, esvaziadas de conteúdo de benignidade, compaixão, solidariedade. Depois, quando ele conta sobre seus causos amorosos com um verdadeiro canalha, a gente percebe que as outras pessoas não estão presentes ali. O que está presente ali é a sua sanha de Dom Juan, que é um tema que o Camus desenvolve no ensaio O Mito de Sísifo. Por isso que eu digo a vocês o seguinte, né? A queda é a encarnação literária, ficcional, das discussões filosóficas de O Mito de Sísifo. E, por sua vez, o mito de Sísifo é retroalimentado pela pujança da personagem Jean-Baptiste Clamence. E as correlações entre o subsolo dostoievskiano e os canais de Amsterdã, os canais circulares de Amsterdã, os círculos infernais da Divina Comédia de Dante Alighieri foram associadas pela fortuna crítica. E a questão fica sendo a seguinte: não é ironicamente absurdo ou absurdamente irônico que uma personagem como João Batista e uma personagem como o Homem do Subsolo queiram legar seus passos, suas ideias? Por que esse narcisismo? Por que esse ímpeto de confissão, de autorrevelação, de demonstrar contradições ou conquistas esvaziadas? De onde essa vaidade? Então, a ironia, ela mostra uma característica porque eu ouvi uma vez um colega que era muito niilista dizendo que o Machado de Assis, para ele, tinha uma postura olímpica, porque ironizava a tudo e a todos, resguardava para si a postura de grande ironizador. E aí eu lhe fiz uma pergunta que me parece sintomática, me parece importante. Foi esse o afeto que fez com que Machado de Assis escrevesse sua obra? Ri de tudo e de todos, com uma ironia cáustica? Mas por que legar tanto tempo para escrever, por vaidade de que ele se sabia genial? Não havia ali nenhum sentimento de entrega, de esmero para com a obra, de dedicação, ou seja, algum sentimento anti-absurdista, anti-irônico?
E aí eu perguntei, olha, parece que o Machado de Assis teve uma relação nos seus últimos anos de vida muito frutífera com a sua esposa Carolina, que se gostavam de verdade. E aí, isso é risível por si só? É verdade que muitas relações terminam com um riso de desespero, né? Aquele riso. Vocês sabem que a imagem do absurdo é o sorriso do palhaço. Vocês já pensaram nisso? Deixa eu perguntar aqui para vocês. O palhaço ri, gente? Vocês já viram o palhaço? Todo mundo já viu o palhaço, né, gente? Na minha época, quando eu era bem criança, tinha um colégio, tinha uma escola infantil lá perto de casa chamada Tic Tac. A gente morava numa rua da travessa da Avenida Capitão Casas, em São Bernardo da Borda do Campo, minha eterna São Bernardo. E lá pertinho, numa esquina ali pertinho, tinha uma escola infantil chamada Tic Tac. E lá em casa, eu e minha irmã, se a gente procurar, a gente vai achar. Tem um albinho. Minha foto tá lá, gente, aquelas fotos com uma baita qualidade, né? Tem foto minha e da Laricinha, da minha irmã Larissa, com os palhaços Atim e Espirro. Quem se lembra dos palhaços Atim e Espirro? E obviamente que o que eu vou falar aqui para vocês agora é algo que é uma rememoração infantil, e eu, obviamente, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade, eu não sabia disso que eu vou falar agora com 41 anos, pelo amor de Deus. Mas parece que eu consigo resgatar uma certa perplexidade infantil. Eu lembro de ter chegado perto do palhaço e perguntado, eu não lembro agora se era o Atim ou se era o Espirro, tá? E aí eu olhei pro Atim ou o Espirro e falei assim, tio, o seu sorriso está desenhado e a sua boca não está sorrindo. Por quê? E eu me lembro, gente, de o palhaço olhar para mim assim, fazer meio assim, né? Deve ter pensado assim, essa criança aí é meio xarope, hein? É meio pancada, meio xarope. Vocês conhecem a expressão xarope, gente? Já tomaram um xarope, né? E por que que eu me lembro disso aí? Por que que eu me lembro disso? Porque o palhaço, ele não sorri. O palhaço é condenado a sorrir. Vocês sabem, eu gosto de circo. Já fui pro circo. Logicamente que eu gosto de circo e respeito os animaizinhos, pelo amor de Deus, hein, gente? Apesar de que quando chegava aquele número da corda bamba, do trapézio, eu não conseguia olhar muitas vezes. Eu acho que a última vez que eu fui por circo foi num circo lá em Barcelona, janeiro de 2013. Quando eu fui para Moscou, fui para o circo, tem o grande circo Moscou, perto da universidade, eu morava em Moscou, tem a MGU, que é a principal universidade da Rússia e de Moscou, e tem um circo lá perto, pelo menos tinha, né? Linha vermelha no metrô, região sul de Moscou. E eu gostava de ver o circo. E o palhaço, gente, ele entrava, ele entra, deve entrar ainda, mas entrava na época, no interstício de um número entre um número e outro. Ele entrava quando o picadeiro estava escuro, aí a luz ia só para ele, e ele fazia as palhaçadas para os outros rirem dele. O palhaço muitas vezes fazia piada de si próprio. E o sorriso é tatuado no rosto. Gente, o sorriso, ele funciona como contraste em relação à nossa normalidade anódina ou à nossa tristeza. O sorriso, ele resplandece como se fosse uma rosa bem vermelha entre escombros fumegantes e acinzentados. É assim que o sorriso resplandece. E o palhaço não pode ter essa resplandecência porque ele está sempre coagido a sorrir. Esse é o sorriso absurdo. E o Jean-Baptiste Clamence talvez descubra que nessa loquacidade ele está escondendo um grande silêncio de si, o que é grandemente absurdo. Como é que é o nome desse romance fenomenal narrado à beira dos canais de Amsterdã pelo próprio
Jean-Baptiste Clamence, narrador personagem, a queda. Hoje, né, as pessoas, bom, se bem que as pessoas que professam o judaico-cristianismo, que são religiosas, conhecem, sobretudo se forem protestantes, porque o protestantismo demanda muito mais a leitura da Bíblia do que o catolicismo. Falo isso por ter tido lá atrás formação católica, eu não tenho religião, mas meus pais eram católicos. A queda é uma expressão que se usa equivalente ao pecado original. Que o ser humano teria caído, Adão e Eva teriam caído, decaído do paraíso para essa terra para esse vale de lágrimas que nós conhecemos como planeta Terra, né? Então é interessante pensar nesses pendores, em como o absurdo pode se enraizar na pilhéria do outro e num riso que o Jean Baptiste projeta contra o outro, que se volta contra ele próprio. Gente, é vertiginosa, é uma autoconfissão. E detalhe, é longa aqui na Europa a tradição das confissões. Porque a gente pode falar, por exemplo, sobre as confissões do Santo Agostinho. E o Santo Agostinho, gente, que virou santo só quando mais velho, quando era jovem, e ele diz isso na sua autobiografia, nas confissões, frequentava lupanares, casas de tolerância, prostíbulos. Ele conta isso. Sua mãe ficava rezando, sua mãe Mônica rezava por ele, meu filho tem que parar com isso, tem que tomar um caminho direito. E aí o Agostinho, tomando vinho em sapatilha das amigas, das muito amigas, coisas que ele narrava, rezava para Deus assim: Senhor, ó Senhor, faça-me casto. Mas não esta noite. Danado, hein, gente? Será que o ancião, que depois seria sacralizado, lembrava com alguma volúpia dos anos, dos idos da juventude? Talvez. E tem também as confissões de Jean-Jacques Rousseau, que inclusive confessa que deixou vários de seus filhos em orfanatos, dizendo que era uma confissão de um homem em toda a verdade e sinceridade. A gente vai vendo, hein? Então essa tradição do texto confessional é muito forte. E detalhe, né? A confissão é um dos institutos fundamentais do catolicismo. Né? Quem aqui fez primeira comunhão, ao menos uma vez na vida se confessou. Eu me confessei. Acho que foi a única vez que, enquanto eu era católico, foi a única vez que eu me confessei. Que você vai lá, fala pro padre, e depois você vai lá poder comer a hóstia, não é isso? Fazer o sacramento, não é isso? E a confissão, gente, é para se arrepender dos pecados. É para abrir o coração em relação às coisas duras que nós temos. Que uma coisa é você fazer a bondade diante dos outros, como o próprio Jean-Baptiste Clamence confessava fazer. Outra coisa, gente, é olhar para o próprio coração e ver o quanto de veneno há. E ele se confessa como o homem do subsolo perante um palco, perante nós, leitores e leitoras. E a gente vai tentando entender esse fio de confissão e vai tentando entender se resta ainda algum grau de humanidade que não seja a torpeza humana, a vileza humana, a maldade, o sarcasmo, o cinismo. Eu costumo dizer, gente, o seguinte: a maior parte dos autoproclamados e das autoproclamadas nihilistas não o são. Porque o niilismo ele destrói os laços, afetos, ele corrói a possibilidade de acreditar em algo, mesmo que seja pontual. Ele vai fazendo com que a pessoa define em vida. Eu já disse que eu considero aí o niilismo uma patologia muito séria e muito própria dessa nossa época, né? Então, Jean-Baptiste Clamence e o paradoxalista do subsolo, o homem do subsolo, são duas faces da mesma moeda, assim como absurdo e ironia.
são também duas faces da mesma moeda. E eu acho curioso pensar no riso do absurdo como a máscara teatral grega, né? Aquela máscara da onde vem a palavra personagem, que envolve a persona, que tem um buraco na máscara da boca, através do qual o som sai, persona. E tinha a máscara do ator que sorria e a máscara do ator, da atriz que choravam. Tristeza e alegria. E uma vez eu estava passando ali, primeira vez, isso me marcou na primeira vez, foi em janeiro de 2013. Naquela mesma viagem lá para Barcelona, foi um mochilão que eu fiz aqui pela Europa entre 2012 e 2013, estive lá em Veneza. Estive já em Veneza com as viagens de Vassoler. Tem vídeos aqui no canal das viagens de Vassoler em Veneza. Vocês podem assistir, tá na playlist aqui, Viagens de Vassoler. Só procurar. E eu vi uma máscara ambivalente. E esse é o riso do absurdo. Metade da boca sorria, metade da boca estava torta, se entristecia. E essa aula aqui, ela é um preâmbulo, ela é um panorama, eu diria para vocês, para as discussões que eu vou fazer de modo muito mais aprofundado, para e passo, lendo, lendo a obra de ponta a ponta. Aqui, opa, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Nesse curso, e agora eu vou tirar o banner aqui, peraí, gente, e ó, vamos lá. Gente, se vocês acompanharam essa aula do começo ao fim, eu já coloquei aqui no chat do YouTube o link para vocês se inscreverem no curso, o link da plataforma Eventbrite, para vocês se inscreverem no curso sobre o romance A Queda. Repito, a maior obra de Albert Camus. Curtinha! Não tem desculpa, hein, gente? É bem curtinha. Às vezes a pessoa fala, pô, Vassoler, Guerra e Paz lá, livro longo. É verdade. Puta, baita de um clássico, né, gente? Agora, A Queda é uma obra curtinha. Aqui no chat, quem estiver aqui no chat, no celular, na TV, no computador, pode clicar nesse link que está aqui, ó, que fica hiperlink no chat, e vocês podem se inscrever. Está aqui no chat. Ó. Vocês podem se inscrever nesse curso sobre A Queda de Albert Camus. E lá no curso, aqui foi um panorama. Eu, lógico, ministro as aulas aqui com dedicação, gente, no meu canal do YouTube, mas elas são um convite, um preâmbulo para vertigem, para o mergulho vertiginoso das aulas que eu ministro nos cursos da Universidade Virtual do Vassoler, com inscrições abertas mensalmente. Estão acabando. Hoje eu terminei o terceiro dia de inscrições para o curso sobre o romance A Queda. Quase 95% das vagas já se foram. Muito obrigado a vocês, inclusive, que já se inscreveram, que mostraram interesse pelo curso. Graças a Deus, muito obrigado. É o 31º curso. E vai ter uma aula especial, a primeira aula do curso, só para entretecer a proximidade visceral entre o homem do subsolo e Jean-Baptiste Clamence. Então vamos lá. Para vocês garantirem a vaga de vocês. 4 aulas ao vivo pelo Zoom. Olha os dias aí na tela, gente. Um Vassoler ali imberbe. Os cabelos mais curtos, né? Não tão jovem, mas imberbe. 4 aulas. 8 de julho, 15, 22 e 29 de julho. São 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília, no Brasil. Ô, Vassoler! Tava ali já para me inscrever, mas nesses dias e nesse horário aí eu não consigo. Não tem problema. É como aquela propaganda das facas Guinso. Não responda ainda. O pessoal falava assim, ouça até o final, porque, gente, quando a gente faz qualquer coisa que você vai vender, você tem que lidar com qualquer tipo de contraposição. A pessoa pode ter alguma objeção, sei lá, alguma dúvida, você tem que responder a isso. E eu fui ganhando traquejo nessa atividade aí da Universidade Virtual do Vassoler, porque eu faço a divulgação aqui dos meus cursos, né? É o meu ganha-pão, gente. Quem não puder assistir às aulas ao vivo pelo Zoom, não precisa se preocupar, porque
Todo mundo vai ter acesso, quem estiver inscrito ou inscrita no curso, vai ter acesso às aulas ao vivo, pelo Zoom, e às gravações das aulas, por longo tempo, um tempo generosíssimo. Olha lá que beleza. Vassoler, o valor do curso acessível, compromisso meu, desde o primeiro curso da Universidade Virtual do Vassoler, o valor dos cursos acessível e democrático. Quem clicar nesse link que está aqui no chat, depois eu vou deixar sob essa aula, nos comentários fixados, quem clicar nesse link do chat vai até a plataforma Eventbrite. A plataforma Eventbrite permite que vocês paguem o valor acessível e democrático do curso, La Garantia Soy Yo, vocês podem ver, à vista, pelo cartão de crédito ou boleto bancário, ou de forma parcelada em até 12 vezes pelo cartão de crédito, gente. Olha que beleza. Dá para parcelar, hein? Agora, quem quiser se inscrever por Pix, olha aqui no pé dessa foto. E-mail para inscrições no curso sobre o romance A Queda de Albert Camus, professor Flávio Ricardo Vassoler. Tá meu e-mail aí. Tirem uma foto dessa tela, mandem um e-mail para mim, por favor, porque eu passo as informações do Pix para vocês, o valor, a chave do Pix, que é a mesma, inclusive, aqui que fica passando no banner aqui. E aí vocês se inscrevem, mandando o comprovante do Pix para mim. E mais, quem se inscrever, além de ter o certificado digital de participação, do qual constarão a carga horária do curso, total 8 horas. 8 horas para começar, porque cada aula, 2 horas e meia, 3 horas. Eu não me incomodo de passar o tempo. Eu tenho uma alegria muito grande de ministrar essas aulas, tá? Além da carga horária, o nome do aluno ou da aluna e o nome e a titulação do professor. Para quem está chegando hoje ao canal, meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, como vocês estão vendo aí na tela. Eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, fiz minha pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado, depois eu fiz pós-doutorado, mas aí em outra instituição já vou falar, sobre a obra do Fyodor Dostoiévski, do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, colocando-o em diálogo com o grande filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, que estudou a obra de Dostoiévski, aí também com a teoria crítica do Theodor Adorno, com Karl Marx, com Hegel, com Allan Kardec, foi uma assembleia dialógica, né? E depois eu fui fazer o pós-doutorado na Northwestern University nos Estados Unidos. Essa é a minha formação, tá? Durante o mestrado eu estudei na Universidade Russa da Amizade dos Povos em Moscou, tá bom? Quem se inscrever no curso vai poder escolher um curso bônus. Olha que beleza. Entre 4 cursos que eu já ministrei. Quais são as opções, Vassoler? Vou falar para vocês. O Estrangeiro e a Peste, do Camus. Memórias do Subsolo, não à toa. E os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Vocês podem, ao se inscreverem no curso, vocês escolhem um entre esses 4 cursos, sem pagar nada mais por isso. E vocês, ao se inscreverem nesse curso, ó, o link está aqui, ó o link aqui no chat, para vocês se inscreverem. Vocês ganham 2 cursos. Detalhe, isso só vale para períodos de inscrições abertas. Quando as inscrições terminam, o valor é remanejado, o curso não fica com esse valor tão acessível e democrático, o valor é remanejado e acaba a promoção do curso bônus. O valor mais acessível e democrático e o curso bônus, essa promoção só vale quando tem inscrições abertas. Isso é um incentivo, obviamente, para vocês se inscreverem quando eu abro o processo mensalmente de inscrições. Gente, 3 anos atrás, praticamente, eu comecei algo que já está na 31ª edição, é o 31º curso que vai acontecer. Graças à simbiose, a essa ponte entre o meu trabalho e a generosidade e o reconhecimento de vocês, que têm avidez por aprender sobre o grande Dostoiévski, sobre o grande Camus, sobre tantos outros autores e autoras, nessas aulas, nesses cursos que eu ministro. Então, quem quiser, gente, aproveitar para ler a queda e de quebra, pô, eu quero fazer agora o curso sobre os Memórias do Subsolo. Vai poder, é só se inscrever no curso aqui. Tá bom, gente?
Vão acabar as vagas. Provavelmente amanhã essas vagas vão acabar. Aí depois o pessoal vem falar, pô, Soler, você falou lá que tinha um monte de vaga pelo Zoom. Tem. A sala do Zoom é ampla, todo mundo sabe. Mas não é infinita. E podem acabar as vagas. Lógico que podem acabar. Essas vagas podem acabar. Então aproveitem enquanto há. Eu nem sei. Ó, vou até dar um... Deixa eu dar uma zapiada aqui, ó. Vou dar uma zapiada aqui para vocês. Seguinte, hein, gente? Vai acabando aí, ó. Eu vou dar uma zapiada e vai dizer para vocês, ó. Tá, ó. Olha aí, gente. Ó, já teve inscrição aqui, ó. Tá? Teve inscrição. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aí, gente, ó. Nós já estamos com praticamente 95% das vagas preenchidas. Então, quem está assistindo essa aula, olha aí, ó. O Marcelo falando, vou me inscrever no curso do Camil. Marcelo, então é o seguinte, meu amigo, ó. Vou dar o caminho das pedras aqui para o nosso querido Marcelo. Em cima da sua mensagem aqui no chat, tá o link aqui, Marcelo. Se você quiser se inscrever pela Eventbrite, pela plataforma, é só clicar nesse link. Se quiser fazer um Pix, ó, você pode mandar um e-mail aqui para mim, tá bom? Tá aí, gente. Eu quero agradecer muito a todas e a todos vocês, a audiência aqui, e terminar essa aula dizendo o seguinte, tá? Eu respeito sempre todo o público que acompanha o meu trabalho. Agora, as pessoas sabem que quando eu ministro aulas sobre filosofia, literatura, são os meus temas favoritos. Não vou nem falar da literatura, que nos outros, todo mundo sabe, o coração fica no peito. Em mim, a anatomia ficou louca, sou todo o coração. Isso é um poema de Vladimir Mayakovsky, o poeta da Revolução. Aliás, coitado, morreu com um tiro no peito. Que tragédia. Ele próprio se deu um tiro no peito. Troca coração por literatura. É o que a literatura significa na minha vida. Tá, gente? Quando eu ministro aula sobre geopolítica, né, tem 2.500 pessoas ao vivo. Bate lá 45 mil, 150 mil visualizações. Meu sonho, se nós estivéssemos numa sociedade que quisesse saber tanto sobre a condição humana, sobre literatura, quanto sobre guerra, quem ganhou a eleição em 2018 no Brasil não teria sido eleito. Seria um outro mundo, uma outra sociedade. Mas não é assim, né, gente? Infelizmente. Então, assim, eu respeito todo o público. Mas, para a gente entender, para a gente fazer análises sobre a contemporaneidade, para a gente não ficar tão dependente da análise de outrem, a gente precisa ter não apenas informação, a gente precisa ter formação. E é em cursos sobre clássicos, sobre obras clássicas, que a gente adquire a nossa formação em contraste, claro, com as nossas experiências, tá? Olha aqui, ó. O José Flávio fala assim, Irmãos Karamazov, Bratia Karamazov, o livro da minha vida. Vou relê-lo depois de terminar os 5 grandes romances de Dostoiévski, né? Estou no romance O Idiota. Viva Dostoiévski. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo apoio aqui, viu? Muito obrigado. Então, gente, eu quero dizer a vocês que o importante, claro, tudo bem, o pessoal quer saber o que aconteceu na Rússia, eu entendo, eu mesmo me interesso por isso, não estou dizendo que não me interesso. Me interesso, analiso, penso. Como é que eu consigo fazer as análises? Porque eu li Maquiavel, porque eu li história, porque eu fui buscar literatura russa, porque a gente conhece a condição humana, porque a gente faz correlações. O caminho para a autonomia intelectual, gente, é um caminho que precisa dessa formação para a gente chegar e filtrar a informação e ligá-la a uma rede. Essa é a questão. Então, prestigiem os cursos literários da Universidade Virtual do Vassoler. Todos até agora. Todos, sem exceção, com casa cheia, graças a Deus. Todos. Num compromisso de valores acessíveis e democráticos que eu faço desde o primeiro curso. Eu não falo do trabalho de outras pessoas, pelo amor de Deus, sou uma pessoa ética. Tá? Uma pessoa ética. Vou falar do meu trabalho. Esse é um compromisso que eu tenho desde o primeiro curso. Tá bom, gente? Então tá aí para vocês, espero receber vocês na Universidade Virtual do Vassoler, ó, mais uma vez e última vez aqui, ó,
Obrigado, Marcelo, obrigado. Sem querer aqui, eu apertei esse botão comentário. Eu deixei o link aqui no chat para vocês se inscreverem. Tá aqui, ó. E a gente se vê então, gente. Uma. Deixa eu ver aqui. Olha, o meu amigo. Deixa eu ver aqui. Acho que é o Alex. Tá falando assim: pode contar com a minha inscrição, vou fazer seus cursos. Tenho muito a aprender com você. É, o Alex estava comigo no primeiro colegial. Rapaz, muito obrigado. Vou voltar para o Brasil, Alex. Olha, gente, você vê os encontros que há? Tá aqui no Instagram, no meu Instagram, o Alex falando. Um abraço, hein, meu amigo? Vou contar com você no curso, hein? É, gente, a gente estudou junto há 20 anos. Há 20 anos. Como é que são as coisas, hein, gente? Há mais de 20 anos, hein? Porque eu terminei o terceiro colegial em 99, por aí vocês veem, 24 anos. Não vou nem falar que eu estou denunciando a idade, que eu sempre falo a minha idade, 41 anos, é o famoso quarentão. Ó, gente, vocês falem a verdade, eu tô com 41 anos, com cara de 40 e meio, tranquilo, hein, gente? Vocês vão concordar comigo, não vão? Eu tô conservado. Por 6 meses, por 6 meses aí eu tô conservado. Tá bom, gente? Obrigado aí, um grande abraço pro meu querido Alex, forte abraço para você, meu amigo. E vou ficar muito feliz em receber você nesse curso sobre a queda do Camus. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Estaremos sempre juntos aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, tá bom? E espero vocês no curso sobre a queda de Albert Camus. Forte abraço, até a próxima. Tchau.